pessoal, olá, meu nome é Torben Grael, eu sou técnico em agropecuária, formado aqui na Escola Família Agrícola da cidade de Quixabeira e também sou atualmente estudante de agronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E no vídeo de hoje eu estou aqui com o produtor rural Everaldo Reis Matos, ele vai estar falando um pouco sobre a questão da atividade da bovinocultura para a produção de leite, que é a atividade principal que ele desenvolve aqui na propriedade dele. Posteriormente também ele vai estar falando um pouco sobre a atividade da apicultura, que é outra atividade também que ele desenvolve, e a gente vai estar vendo um pouco aqui sobre as práticas e a experiência, né, que ele tem, que ele é um produtor aqui da região do semiárido baiano, certo? Então, Everaldo, você podia se apresentar e falar um pouco da sua propriedade, né? Podia dar uma introdução. Meu nome é Everaldo Reis Matos, eu moro aqui na comunidade de Jabuticaba, em Quixabeira, e atualmente eu estou trabalhando com bovinocultura de leite. Como vocês estão vendo aqui, ó, estou alimentando o rebanho hoje, com silagem. Aí utilizo palma, forrageiro também. Tenho um barreiro que foi através da bacia de Jacuípe, que eu utilizo para fazer irrigação, que eu utilizo capim de corte. E é isso aí, eu trabalho com a bovinocultura, que é uma das atividades que, para pequena propriedade, é uma atividade que tem viabilidade, porque a gente não tem grande quantidade de terra, então a gente tem que partir para uma atividade que dê para tirar o sustento do dia a dia. E como vocês estão vendo, tem a quantidade de animais aqui. Eu utilizo silagem, palma, forrageira. O concentrado é milho com torta, tá? É uma das que está mais barato hoje. A soja ninguém aguenta comprar, Tá muito cara, tá né? muito cara. E é isso aí. Então, pessoal, a gente pode estar vendo aqui o momento que o Everaldo está realizando o fornecimento da ração para os animais, né? Essa silagem, Everaldo, então foi você mesmo que produziu aqui na sua propriedade? Eu mesmo que produzi. A silagem aqui foi feita com sorgo forrageiro. Eu plantei ali em cima e fiz a silagem. Armazenei, ó, Você pode estar mostrando ali, está sendo mostrado onde ele armazenou a silagem dele. Então foi uma silagem feita a partir do sorgo forrageiro que ele mesmo cultiva na propriedade dele. Como ele falou aqui, ele tem um barreiro ali para captação de água que ele utiliza para irrigação, né, dessas forrageiras. Então ele desenvolve ali a forragicultura com o capim de corte, né? E também tem o seu plantio de palma para fornecimento no período de estiagem principalmente. Então a gente pode ver que na questão da bovinocultura é muito importante esse planejamento na questão da alimentação dos animais, porque com certeza aqui na região semiárida o principal entrave que a gente tem é a questão da produção de alimento, principalmente no período de estiagem, já que a gente tem chuvas muito irregulares e concentradas numa época específica do ano, né? Então a região semiárida muito se bate que não é um local muito adequado para a bovinocultura. Porém, se você consegue na sua propriedade ter um bom planejamento para a produção de alimento, para fornecer esses animais durante todo o ano, o Everaldo é a prova disso, que você consegue sim desenvolver a atividade, né? Principalmente a bovinocultura leiteira, que é mais utilizada essa atividade nas propriedades pequenas, né? Então, Everaldo, você falou um pouco aqui sobre as questões das forragens, né, que você tem. Você já comentou comigo que você realizou o plantio de sorgo forrageiro para silagem. A gente pode perceber aqui o capim de corte e palma, né? Que são essas as principais forrageiras que você tem utilizado aqui. O que eu utilizo são esses aí, porque é o que mais se adapta, né, à nossa realidade aqui. Milho é difícil de produção aqui, mas o sorgo produz bem. E a palma também, né? Então, seus animais aqui você cria num sistema que eles ficam mais confinados, semi-intensivo? Como seria seu sistema de criação? É um sistema meio embaralhado aí. Seria um semi-intensivo, né? Quando está a época seca, a gente parte para alimentar no coxo, né? Mas quando tem a chuva, a gente solta ele pro pasto aí para dar um descanso, né? Tirar as férias da gente. E também é a época que você tem a pastagem, né? Que consegue se desenvolver, né? A época que está chovendo é a época que tem pasto em abundância, vamos dizer assim, né? Com certeza. Aí quando chega o período de escassez de alimento, aí a gente parte para a cocheira, que no caso é agora, porque chegou o período de chuva, mas está aí em transição entre a seca e o tempo de pastagem. Não está dando suporte, né? Então, no momento aqui você está fornecendo para os animais a alimentação básica com silo e o farelo que você falou? Silo,
e farelo de milho com farelo de trigo e torta. Quantas vezes ao dia você fornece a ração, Everaldo? Para as vacas que estão em lactação, 2 vezes, mas para o gado que está solteiro aqui, só 1 vez. Uma vez ao dia. É, Aí você realiza a ordenha sempre uma vez ao dia? 1 vez pela ao manhã. dia, só pela manhã. Ok, então você sempre faz a parto, né, o bezerro no final do dia? Não, isso aqui são 24 horas. Isso aqui a gente tirou o leite, fez a lactação, já é mãe e um lado e filho para o outro. Já o tempo todo separado, no caso. Interessante. 24 horas. Então, e a questão, Everaldo, da utilização da palma aqui? Como é que você vê a questão da utilização da palma para o gado bovino? Você percebeu que a palma forrageira tem bom resultado, mau resultado? O que é que você tem como prática assim, para falar um pouquinho da sua experiência com a palma forrageira para a gente? O que a gente percebe é que a palma é um alimento rico em nutrientes como energia, alguns sais minerais, porém ele tem muita água, mas só que é um alimento que ajuda bastante, viu? Porque é o que mais se produz aqui e tem bom resultado para a produção de leite com a palma forrageira, viu? Até porque, né, ela é uma planta muito adaptada à nossa região, ela consegue se manter num período de estiagem grande, né? Uhum. O cultivo de palma tem se mostrado, principalmente na forma adensada, com bons rendimentos, né, para fornecimento como alimentação, É bom, né? um bom volume. E é interessante, né, Everaldo, tá mesclando, né, misturando um pouco a questão da palma forrageira com outros materiais para fornecer os animais, né? Por conta dessa questão que você falou que é um material muito aguado. Muita água. Isso aqui seria como é que se diz, uma alternativa, isso é a silagem, né? Misturar com a palma que corrige. Tem a questão que tem muita fibra, o silo, e aí a palma tem água e corrige, faz a correção do alimento. Então, Everaldo, em sua vivência e experiência como produtor, você tem como falar um pouco pra gente sobre também alimentação alternativa com recursos assim do próprio semiárido para os animais? O que é que você já utilizou e você vê como fonte de alimento que deu bom resultado? Já utilizei mandacaru. É um alimento muito rico em nutrientes, mas só que é muito trabalhoso. Mão de obra, né? E Então também a questão da degradação da caatinga, né? Mas é um alimento bastante rico, só que é trabalhoso, mas tem o mandacaru, palmatória já utilizei também, só que tem que queimar espinho e tem tal. a questão da mão de obra, né? A mão Seria de obra como uma alternativa. Fica o custo mais alto, né? Porque demora muito tempo você produzir uma quantidade significativa para dar os animais. Então, Everaldo, eu queria te fazer outra pergunta agora para você explicar para o pessoal sobre a questão da infraestrutura da sua propriedade, ou seja, qual a infraestrutura básica que você tem para falar assim, que um produtor necessita para ter um sistema de produção de bovino de leite? Eu já percebi que você tem, por exemplo, você utiliza forrageira, né, para produção do alimento dos seus animais. Então, você falar mais ou menos assim da questão de infraestrutura, qual é o básico para você conseguir desenvolver a atividade de bovinocultura de leite? Na minha ideia, né? O básico seria uma forrageira, tem que ter, né? Porque ajuda bastante, uma forrageira. Um coxo, ou cocheiro, como muitos falam. Essa mesma aqui, ó, ela tem a divisória ali, que os animais ficam muito... Quando você põe o concentrado em cima aí, fica disputando. Para não brigar, né? Aí tem esse aqui, que a gente chama de brete, para dividir os animais. É o básico, né? Aí teria que ter uma ordenha, mas a ordenha é manual. É simples, coisa simples. Seria um curralzinho pequeno, mas o meu aqui está meio esbagaçado, mas tá dando para tocar aí. Né? Tá dando conta. Então, e sobre a questão, Everaldo, do manejo dos animais, questão de aplicação, por exemplo, de medicamentos ou de um vermífugo, ou até, por exemplo, na nossa região, se você vê a necessidade ou não, e por que isso, de fornecimento de um sal mineral para os animais, se você acha que isso está impactando na questão da produção de leite. Como é que você vê toda essa questão de manejo? O que é que você tem para comentar a gente sobre o manejo? O que eu percebo que em questão de sal mineral na região, é bem pouco consumo, viu? Às vezes eu dou aqui muito por ingestão forçada, porque tem que... Junto com a ração. Junto com a ração. Mas no coxo mesmo, tem época do ano que o animal, a gente põe o sal no coxo e ele nem vai lá perto, não lambe não. Isso é interessante, pessoal, mas principalmente por uma coisa, por conta das características da propriedade aqui do Everaldo.
por exemplo, a água que você fornece para os animais é do barreiro, não é isso? O barreiro do tanque que tem ali, um O aguardo. tanque. O solo do Everaldo aqui é um solo mais argiloso, provavelmente bastante rico em minerais, o que faz com que a água também que os animais consumam seja mais rica em minerais. Isso diminui a necessidade do consumo de sal mineral. Se você pega, por exemplo, animais que são criados em outro tipo de terreno aqui da própria região, né, como a chapada que a gente conhece. Isso, ó. Essas aqui estavam lá, ó. Num terreno de chapada que a gente tem lá em cima. Os animais estavam na deficiência da puxa lá de minerais. Tava comendo tudo que achasse. Você logo percebe a diferença de acordo com o terreno, né? O animal precisa de um sal mineral e ele mesmo percebe isso. Quando você fornece para um animal que vive que está sendo criado num terreno desse, ele já consome sal mineral por conta própria. É outra questão interessante também. Então, eu acho que na questão da bovinocultura, o Everaldo já explanou aqui pra gente mais ou menos como é o sistema de produção dele, né? A questão do arraçoamento dos animais. Você percebeu que esse sorgo, esse silo, essa silagem produzida com esse sorgo, os animais têm uma aceitação boa, Everaldo? A palatabilidade? É um material que eles consomem bem. Apesar que agora eu não estou consumindo muito por causa que tem um pouco da pastagem, mas é um alimento bem aceito por eles. E a questão assim, Everaldo, de aproveitamento dos recursos da propriedade, por exemplo, o esterco bovino, eu vejo que você sempre está juntando. Como é que você faz esse aproveitamento desse esterco? O que você aplica? Esse esterco aí é utilizado na palma, é para adubação da palma aí. A gente joga ele nas entrelinhas aí na palma. Entendi. Dá uma desenvolvida melhor, né? Que depender só do terreno. Isso é importante. É importante realizar esse aproveitamento, até porque você consegue gerar nessa propriedade uma ciclagem, um ciclo, em que você utiliza o esterco do animal para adubar as suas forrageiras, como a palma que ele falou aqui que ele utiliza, e depois você torna utilizar essa palma para fornecer aos animais que vão produzir esterco. Você consegue realizar essa ciclagem dentro da propriedade. Isso aqui é importante. Inclusive tem produtores que produzem esterco que sobra e acaba até comercializando também o esterco aqui na região, né? E é bastante interessante. Então, a gente falou um pouco aqui dessa questão da bovinocultura, e eu queria conversar um pouco com o Everaldo, aproveitar a oportunidade também, sobre a questão da apicultura aqui no semiárido, principalmente aqui no semiárido baiano, né? O Everaldo, ele é apicultor, ele pode falar um pouco mais sobre isso, sobre o desenvolvimento da atividade dele, há quanto tempo, né, ele desenvolve essas atividades. E aí eu vou estar falando também algumas perguntas, alguns questionamentos e pedir para ele falar um pouco sobre essa questão. Bom, a apicultura, eu trabalho com apicultura desde 2004, já tem um bom tempo já. E é uma atividade bastante lucrativa, né? Porque você entra com uma questão de investimento pequeno e tem a questão que você não vai ter muito custo, né, de você estar, Plantação, né? por exemplo, a bovinocultura já é diferente, né, tem que estar comprando ração e tal. Até a compra dos animais. Que é maior, né, o valor. E é uma atividade bastante significativa, que você produz um mel. Hoje a comercialização está boa, na época que eu comecei era bem difícil, o preço era pequeno, hoje está bem comercializado. Ô Everaldo, então já falando da comercialização do mel, como está sendo na sua situação? Como é que você tem comercializado o mel? Você tem procurado questão de cooperativa, de associação para realizar essa comercialização ou você vai diretamente ao consumidor? Como é que você tem feito? Como é que você tem visto essa questão de mercado? Qual a importância dessa questão do cooperativismo, por exemplo? No início a gente ficava diretamente ao consumidor, né? Vendendo 1 litro ali, 1 quilo e tal. Aí depois a gente se associou numa cooperativa que tem em Capim Grosso, é a COPS. A cooperativa do Diamante, da Chapada, eu não sei direitinho, nem lembro mais o nome do negócio. Aí a gente começou a comercializar por ela, vendia para vários lugares. Depois a própria COPS trouxe uma empresa do Rio Grande do Sul, a Braia, que a gente se cadastrou, fez um processo de certificação orgânica e aí a gente consegue vender o mel com selo orgânico. Aí eles de lá eles vendem para, acho que vendem para a Europa, vendem para vários lugares aí. Inclusive exportado, né? Vai exportado.
Então, como é que você poderia explicar mais ou menos, Everaldo, para a implantação de uma atividade de apicultura na propriedade? Qual seria o básico? Como é que você iniciou sua atividade? O que é que você precisa para iniciar a atividade de apicultura? Primeiro, para a gente iniciar a atividade, precisa ter um curso básico, né, para ter o entendimento da atividade, manejo, que tem que ter a questão de segurança, que é uma atividade boa, mas tem seus riscos, né? Então, aí seria um curso básico de apicultura. Aí depois seria você ter as colmeias para você implantar e você ter uma área de caatinga para você implantar o projeto, o apiário. Fruticultura, né? Para você dar início à implantação e à produção de mel ou própolis, vai depender do que você vai querer produzir. O Everaldo, para quem não sabe, inclusive, ele produz as caixas também, né? Eu faço, no caso, estou aumentando minha quantidade de caixa. Porque ele mexe bastante com marcenaria também, questão de madeira, ele mesmo produz as caixas dele, né? E a apicultura, gente, no semiárido, eu acho que é uma das atividades assim, mais interessantes que se tem por dois motivos. Ela não necessita tanta mão de obra, não é, Everaldo? Você para realizar o manejo das suas colmeias, por exemplo, são poucas vezes, né? Você tem que estar lidando com os animais ali, com as abelhas ali. Então é uma atividade que não toma muito tempo do produtor e ela serve bastante como uma atividade extra. Ou seja, você consegue desenvolver outras atividades principais e ela não impede você de desenvolver a apicultura simultaneamente. Porque você não vai envolver seu tempo todo com ela, né? Até porque ficaria inadequado você estar mexendo todo dia, né? E até é uma atividade que você tem mais trabalho na época de colheita, né? Tem questão de manutenção. Como é, Everaldo, assim, você podia falar um pouco do manejo da apicultura? O que é que geralmente você faz de manutenção e manejo das colmeias? Geralmente a gente faz troca de cera, né? Nos ninhos, troca a cera, que a cera fica velha, aí tem que estar trocando a cera. Quando é a época de estiagem, que não tem flor, não tem alimento para ela, tem que ser alimentada com xarope ou com mel, que a gente descarta, né? Tem mel que descarta. E na época de colheita, vou colocar a cera na melgueira para a cera ficar sempre nova, para o mel ter uma qualidade melhor. E assim, vai pegando o macete do negócio. E essa questão, Everaldo, do processamento, ou seja, a acessibilidade dos produtores à casa do mel, que a gente chama, né, para fazer o processamento. Você vê isso como um entrave, uma dificuldade em algumas regiões, que aqui na região eu já percebi que houve períodos que tinha essa dificuldade, né, porque tem muito problema com a questão de certificação sanitária desse local. Como é que você vê isso? No início da produção, que quando a gente começou, tinha uma casa do mel aqui na escola, né? Na escola Família Agrícola. Aí ficou aí lá a gente deixava uma porcentagem, mas nós mesmos quem fazia o processo, só que era muito cansativo. Aí depois apareceu umas casas do mel na região, tem uma em Mata do Estado, outra em Paraíso, e lá a gente leva as colmeias para lá e eles fazem o processo. E lá, tanto a do Paraíso como a de Mata do Estado, elas tem o CIF. Ou é o CIF ou é o CI, eu não sei, eu acho que é um dos dois. A de lá é CIF, a do Paraíso. Você pode comercializar no Brasil inteiro. É um certificado sanitário. É o CIF, é o selo de inspeção federal. Então lá a gente leva, lá tem uma equipe que já tem um treinamento e ela é certificada para fazer a extração do mel, né? Para o processamento. A gente leva o mel para lá e deixa 15% do que você produz. Aí lá eles, até se você quiser vender, eles mesmos comercializam para você. Ou então se você quiser trazer e vender, que ela dá o selo também. Facilitou bastante. Facilitou bastante. Tá, a produção de mel hoje ela está bem articulada. Em comparação anteriormente, né? Então, a apicultura no semiárido era uma atividade que eu posso, de certo modo, dizer que ela é recente, né? Em comparação com outras atividades. Com outros estados, né? E com outros estados, principalmente. Ela é recente, só que se você analisar as características da nossa região, ela é muito interessante pelo seguinte aspecto. A caatinga, né, que é nosso bioma aqui, ele é muito bom para criar abelha
E é uma atividade que, além de você poder realizar em uma área de preservação, é até melhor. Quanto mais caatinga e quanto mais preservada estiver a área, melhor para você realizar a atividade. Então você pode estar realizando uma atividade na sua propriedade que gere lucro e ao mesmo tempo mantendo sua área de preservação. Isso é muito importante. Eu acho que o ponto-chave da apicultura hoje em dia, se tratando principalmente dessa questão de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade ambiental, né, preocupação ecológica, agroecologia, é isso, né, porque a apicultura ela consegue, inclusive, auxiliar na polinização das árvores nativas, para estar mantendo aquelas reservas ali sempre bem preservadas. E também, da mesma forma, você pode estar também mesclando, né, misturando aí na sua propriedade a apicultura com o cultivo de frutíferas, por exemplo, porque as próprias abelhas vão ajudar bastante a aumentar a sua produtividade por meio da polinização dessas plantas. Então eu acho que é uma atividade muito importante e que o produtor que tem a área disponível, que tem sua reserva, é uma atividade que não necessita de muita área, né? Qualquer área pequena você consegue implementar um apiário, até porque as abelhas conseguem também sair coletando néctar das árvores de propriedades dos vizinhos, inclusive, e tudo isso aí vai favorecer sua produção. Então, raio de 1,5 km. Exatamente. Então, para um pequeno produtor é uma atividade excelente, né, Everaldo? Não sei se você tem alguma consideração para fazer ainda. Não, eu só tenho a apoiar quem tiver interesse de criar abelha, que é uma atividade bastante interessante. E é que nem o Grael falou, né? Vai ajudar bastante na região, polinizar as frutíferas que tiver, as árvores nativas, por exemplo, o umbuzeiro mesmo, que gera muitos frutos, né? Então, é outra alternativa econômica também, inclusive. Que faz polpa, né? Polpa. Então é uma atividade bastante lucrativa. E é isso que é importante, né, na propriedade rural, principalmente do pequeno produtor, essa questão de você conseguir diversificar a sua produção. Como o Everaldo aqui, ele tem a criação do gado dele, ao mesmo tempo ele desenvolve a apicultura como atividade secundária, né, Everaldo, que auxilia na geração de renda, não toma muito tempo dele, como ele já explicou aqui, e isso é muito importante, e eu acho que é isso que é o crucial de você conseguir implementar na sua propriedade essa diversificação, para manter a geração de renda e a sustentabilidade das suas atividades, né? Então, eu gostaria aqui de agradecer ao Everaldo pela participação, pela disponibilidade de a gente estar vindo aqui na propriedade dele, aqui no município de Quixabeira, né, na zona rural de Quixabeira. Aqui a gente está mostrando a propriedade dele, que está inserida aqui na região semiárida. Ele tem a área de preservação também na propriedade, né, com caatinga, mais aqui atrás, além da questão do cultivo das forrageiras que ele citou, da pastagem também. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Everaldo, acho que não sei se quer finalizar com alguma coisa. Muito obrigado. A gente tem a agradecer, né, pela a visita do nosso amigo aqui. E vamos que vamos, né? Obrigado. Valeu. Até a próxima para todo mundo. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.